Oi, pessoal, tudo bem? A gente está na jornada Luso Brasileiro de Dança, promovida para a Semana Digital da Dança ou para o Dia Internacional da Dança Online. Infelizmente, como eu já disse ontem, estou dizendo todos os dias, né, professora? Nova York não tem a Pride, a Semana da Dança de Canoas está nas redes sociais em parceria com o SESC. Porto Alegre está fazendo um outro movimento digital para a gente poder celebrar esse dia tão importante e refletir. E hoje a convidada é a Tatiana Nunes da Rosa, bailarina, coreógrafa, professora de dança. Ela teve vários divisores na vida dela, mas na área da dança eu pontuei 1999 e 2000 com a experiência dela na Trisha Brown Dance Company em Nova York, que a gente vai falar no final da entrevista. Mas o que me chamou a atenção é que quando ela era pequena, a mãe dela perguntou se ela queria fazer balé, porque ela ficava admirando a mãe, né? E ela disse, mas mãe, balé é para criança também? E a partir daí, como é que é esse amor pela dança, Tati Rosa? Então, é bem essa história, eu me lembro de dentro da sensação de descobrir que existia aula de balé para criança, porque eu via o quê? Tinha isso, minha mãe fez balé quando jovem e dançava, sempre dançou em casa, até hoje ela dança, e é uma coisa linda. E de ver na mídia, né, as bailarinas. Então, as bailarinas são adultas, e saber que existia aula para criança, eu me lembro o calor no meu coração de ver. Foi incrível. Eu disse, eu já posso começar, foi incrível. E teve essa história, então, que daí a minha mãe foi me matricular na escola de balé, que era da Associação Cristã de Moços lá de Brasília. A gente estava morando em Brasília, no final dos anos 70. E ela comprou a sapatilha para mim e eu furei a sapatilha antes de começarem as aulas. Mas isso é muito simbólico dessa minha relação com a dança. Eu acho que eu não consigo separar minha identidade, a Tatiana da dança. É uma coisa, é assim. Eu já me perguntei nos momentos de maior vazio, sabe quando a vida encrenca e tu pergunta de tudo que eu construí até hoje, o que ainda vale, sabe, esses momentos de crise? E é engraçado, assim, que a dança persiste para mim. E persiste como uma força, uma linguagem, sabe? É um jeito de pensar. Essa coisa do corpo e do movimento como um jeito de pensar. Sabe Eu não consigo fugir disso. dessa filha da dança, eu vou dar um pulo um pouco mais para a tua fase pós-adolescência. Como é que é ser reconhecida com o Prêmio Açorianos como melhor bailarina do estado? Me conta um pouquinho, assim, esse sentimento. Sim. Isso foi em 95, né? Eu tinha 24 anos. Eu acho importante a gente pontuar, eu acho que o Açorianos pode ser representativo de Porto Alegre, né? Ganhei o prêmio de melhor bailarina de Porto Alegre. Porque a gente precisa olhar para a multiplicidade de realidades em dança no Rio Grande do Sul. E a gente tende a tomar a capital como sancionadora da verdade, né? Sim. Então, assim, foi muito importante para mim, porque eu vinha, então, de uma história de vida inteira em escola de dança, em grupo de dança, querendo me profissionalizar em dança, já concluindo a faculdade de comunicação que eu fazia, né? Eu fui para comunicação por conta da minha veia criativa, não havia uma faculdade de dança, e eu sabia que eu gostava muito do teatro, mas meu negócio era com movimento. Eu queria me profissionalizar em dança. Isso significava, a gente talvez converse sobre isso depois, né? Significava sair do país. E o que eu faço enquanto isso? Fui fazer comunicação, né? E fui fazer publicidade e propaganda. Então, nesse meio tempo, eu estava fazendo faculdade, alguns caminhos em dança, eu não estava conseguindo enxergar por onde eu ia conseguir me profissionalizar, como é que eu vou conseguir ir para o estrangeiro para conseguir me profissionalizar, porque era a nossa única resposta naquela época. Ok, eu passei a vida toda querendo dançar, e como é que eu dou concretude para isso? Como é que eu faço a minha vida com isso? Como é que eu vou ganhar a vida com isso? E a resposta é muito múltipla e depende de muita ação. Dos festivais de dança, desse reconhecimento em Porto Alegre do Prêmio Açorianos. Hoje a gente tem o Sul em Dança, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que movimenta
uma gurizada, como a gente fala aí em Porto Alegre, né, nos Pampas, que por ali começam, tem outros que vêm pela internet, outros pelos projetos sociais. Tu começou lá no Lolita Ruschel. Como é que era a tua visão ainda naquela época em relação ao reconhecimento da dança? Porque hoje mudou um pouquinho. Mas como é que era Uhum. na história da dança ali, 96, 92, esse cenário das escolas e dos festivais, dos prêmios no Rio Grande do Sul ainda? Certo. Os meus anos de Lenita foram os anos 80, certo? Mas eu considero que o início da minha profissionalização está ali. Não só porque foi a minha escola sólida, né, de dança, mas por conta da visão da própria Lenita. Eu espero que ela ainda fique para a história como uma ativista da dança, sabe? Ela estava lá no início das Gadan, foi muito chave naquela associação naqueles anos. Então, uma vontade de profissionalizar. E quando eu fui da escola dela, então, ela tinha esse grupo chamado Imbaá. Uhum. Nos anos 80 tiveram muitos grupos fortes no Brasil, grupos que estavam mirando profissionalização. O Grupo Terra, o Fênix, né? O Mudança, que era o Grupo Mudança, depois teve a Companhia Mudança, e o Imbaá era um desses grupos. E eu via, né, quando eu era pequena, eu já via esse grupo em ação, a Lenita né, fazia esse grupo com as alunas mais velhas da escola e contratava bailarinos, né? E trazia coreógrafos de outros estados. Ela tinha muito fluxo com a Uda Bittencourt, Cisne Negro. E depois eu pude participar desse grupo. E essa coisa de é possível ter um grupo e é possível profissionalizar esse grupo. Porque também nos anos 80, durante os anos 80, a gente viu surgir uma figura muito importante para pensar a política cultural, que foi o surgimento da primeira lei de renúncia fiscal para as artes. Gente, a gente sabe que tem renúncia fiscal para todo mundo, não é só para as artes, não, viu? E os setores precisam disso para suas indústrias crescerem e para poder empregar bastante gente. E Sim. a nossa primeira lei de incentivo foi a Lei Sarney, que que fez surgir esse fenômeno, que foi o Grupo Corpo, que já tinha uma linguagem sólida, se profissionalizando. A Shell deu dinheiro de renúncia fiscal para o Grupo Corpo e ele é hoje essa figura internacional por conta dessa lei. Então, o que apareceu para a gente? É possível ir atrás do mesmo tipo de subsídio e criar uma vida profissional em dança aqui. Então, isso me mobilizou muito. Eu participei de outros grupos depois do Anima. Eu fui bailarina da Andrea Druck, que ela não é mais da dança, mas foi uma coreógrafa incrível. E sempre isso em Porto Alegre, movida por essa ideia de ter um grupo independente com subsídio, com dinheiro de renúncia fiscal de empresa, tá? E, ao mesmo tempo, aquela outra coisa, só é possível ser bailarino profissional indo para o exterior fazendo uma audição com uma companhia europeia. Então, eram essas duas realidades dizendo que eram possíveis. E eu, de alguma maneira, acho que quando eu falo nessa coisa de profissionalizar grupos independentes, meu coração bate mais forte. E acho que depois eu segui realmente atrás disso. E eu acho que vocês, né, algumas coreógrafas e bailarinas dessa geração que está entre os anos 80 e aqui 2020, tem uma visão política muito transparente sobre o papel da dança na sociedade, porque os nossos colegas e a gurizada tenta dividir as caixinhas e colocar o redondo no quadrado. Eu já falei isso na primeira entrevista. É difícil colocar o redondo no quadrado e as coisas elas estão entrelaçadas. E eu já observei que na tua trajetória tu tem esse olhar sobre a responsabilidade fiscal em relação à arte, porque assim como o meio ambiente, a proteção da criança e do adolescente, tantas áreas de investimento social privado fazem parte disso. O quanto tu acredita nessa questão do intercâmbio cultural, né? Dessa troca. Sim, com certeza, com certeza. E eu sinto que ali a Lenita estava nos dando um mundo, sabe? Era uma visão nada... Eu vou usar essa palavra, eu acho ela importante. Ela é dura, mas nada provinciana. De pensar que a gente podia ser um outro cisne negro, que era outro grupo forte da época. E eu acho que esse era o desejo que perpassava as escolas de ballet, sabe? Que o ballet
ok, a gente hoje faz muito uma crítica sobre a questão colonial do balé, né? Mas ao mesmo tempo, a gente faz parte de uma cultura eurocêntrica e o balé nos colocava nessa rede, onde era possível reconhecer filiação e se entender justamente numa circulação entre países. E isso de trazer coreógrafos, São Paulo e Minas ela trouxe, era muito instigante. Era muito instigante tu poder ver um olhar que não era pertencente àquilo, nos desafiando e trazendo muita informação de ponta, né? Foi incrível. Eu devo muito essa experiência que a Lenita nos deu, a Lenita e a Débora Pucci. Dessa herança do balé do século XX, né? Que vocês tinham essa tradição, para a filosofia da estética, lá quando começa a questão do centro de formatividade de dança. Como é que é esse pulo? Assim, porque daí já é outra fase, é outro estado de arte. Gente, eu estava fazendo balé, mais repertório do que eu fazia na Lenita, e na faculdade de comunicação. E nisso aparece essa figura do Centro de Formatividade em Dança do Estado do Rio Grande do Sul, que foi uma escola piloto que funcionou por 2 anos, 91, 92, no âmbito da Secretaria Estadual de Cultura. Quando se fala em políticas, né, eu acredito muito no Sistema Nacional de Cultura, que está um pouco desestruturado nos últimos 2 anos. Aconteceu esse desmanche triste, né? Sim. Mas o quanto a dança, de forma tímida, ela já estava se estruturando nas políticas públicas lá atrás. Sim, lá atrás. E eu acho isso muito importante. Assim, a gente tem uma onda crescente. Eu vivi isso um momento onde a gente não tinha nada e um crescimento de política, né? O governo Simon, por exemplo, do estado, era um governo do PMDB, tá? Ele implementou a primeira Secretaria de Cultura do estado, gente. Sim. Isso na segunda metade dos anos 80. Isso é muito importante. Hoje em dia a gente está aqui, entra gestão, sai gestão, a gente lutando para manter uma secretaria dessa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela época, ali no meio do Johnny Zanata, Lúcia Brunelli, na construção de plano pedagógico, tu já tinha um pouco dessa inclinação político-social, profissional? Tu já te questionava dessa forma? Claro que dessa forma não, porque hoje é outro tempo. Sim, mas tu já tinha as interrogações, os questionamentos, a inquietude? Eu acho que sim, eu tinha uma inquietude. Eu não sei, claro que não era formulada ainda, né? Mas era uma atração muito grande. Eu acho que mais que uma visão política explícita, mas como as coisas estão interrelacionadas. Então, quando eu cheguei no CFD, eu estava assim, com sede de mundo e de participação, sabe? Que interessante. E só ainda, tu teve uma experiência com teatro, né? Com a professora Olga. Sim, Olga Reverber. Pois é. E ali no meio do construtivismo, uma pedagogia mais avançada na época, né? Na época, né? E como é que é, assim, essa conexão com as outras linguagens? Porque a gente dança, e hoje tem a dança e a tecnologia, a dança e o teatro dançado. Enfim, como é que tu vai lidando com isso na tua história? Assim como eu sei que a dança é central na minha vida, eu me vejo, acima de tudo, como uma pessoa das artes. E eu agradeço a dança ter me focado, porque eu sempre joguei para tudo que é lado, sabe? Me atraía a desenhar, me atraía a música, eu estudei piano também, muito pior que a dança, mas estudei. Enfim, literatura, criar histórias, eu sempre escrevi muito também. O colégio me deu a oportunidade de estudar fotografia, e aí tinha essa coisa de aula de teatro todos os anos, não era um ano, era todos os anos do colégio, 2 horas por semana de teatro, onde eu dei vazão para meu lado, que hoje eu chamo de coreógrafa. Mas, então, essa coisa de tentar entender como é que a dança existe nesse panorama da cultura, né? Isso foi um exercício que eu acho que eu me obriguei a fazer, a entender não a dança isolada, mas em relação às outras linguagens. E o que eu fui elaborando, e depois fui fazer faculdade de comunicação para dar vazão a tudo isso, né? Onde daí ainda entrou a questão das mídias eletrônicas. Eu me lembro que eu fiquei fascinada por rádio. Rádio, a voz, não tem nada a ver com a dança, prescinde da imagem, né? E de alguma maneira a dança sempre aglutinou isso tudo para mim. E depois eu fui entender, o corpo aglutinou tudo isso para mim.
O corpo onde todos os sentidos se organizam, a escuta, a visão, o tato, a sinestesia, né? Então eu me entendo, quando eu me meto em outras mídias, eu penso, como é que eu estou entrando nisso com o corpo e com a percepção? Tu sabes que, saindo da filosofia da estética, essa tua experiência, então, da formatividade, né? Que eu acho que é Sim, algo que tu deu uma intenção é, importante na nossa conversa. Por que eu acho formatividade? Qual é a legal você trazer isso. diferença para formação? Da formação e da formatividade. Então, formatividade estava lá no Centro de Formatividade, né? Então, a comunidade de dança de Porto Alegre, grande parte dela se reuniu para criar um plano pedagógico. Nesse plano pedagógico, então, surgiu esse conceito de formatividade, que não é sinônimo de formação ou de atividade formativa. É um conceito mais preciso. Quem trouxe esse conceito para perto foi uma professora que fazia parte do corpo docente, chamada Lúcia Lopes. E ela, então, trouxe esse conceito, ela era vinda também das artes visuais, e o pessoal das artes visuais circula muito com essa teoria. O que é formatividade? É uma teoria, e ela quer dizer o quê? Que toda obra de arte não é uma ideia que eu materializo numa técnica já existente. É um processo de formar, é um processo de dar forma. Eu não posso pegar um monte de passos e colar numa ideia. A obra é esse monte de passos. E como eu transformo esses passos, transformo o jeito que eu faço a dança. E o coração da obra está nesse formar. E isso traz essa ideia, então, de que eu crio criando técnica. E lá no CFD, no Centro de Formatividade, isso era fundamental, porque eles estavam nos dizendo, nós somos só uma escolinha aqui em Porto Alegre, não estamos em Paris, não estamos em Nova York, não estamos em Londres, estamos só em Porto Alegre. Somos piores que eles, nós temos, entre aspas, menos técnica. A ideia era, como é que eu olho para essas pessoas e crio a partir dessas pessoas? Como essas pessoas se criam, se apropriam das técnicas, compreendem elas na sua experiência e propõem obras a partir disso. E lembrando, né, que essa escola, então, ela fez um ato, vamos chamar de um gesto artístico, isso, político e artístico. Colocou na mesma turma o pessoal que dançava dança moderna e o pessoal que dançava balé em Porto Alegre, que era o auge do ecletismo naquela época. E ali, com esse prêmio de ter tido uma escola tão visionária, eu quero que essa escola ainda entre para a história, sabe? E houve reconhecimento na época. Eu lembro que a Cássia Navas, que é uma acadêmica muito importante no Brasil, nos deu esse retorno. Ela disse, olha, gente, lá na França estão discutindo isso, vocês estão saindo com uma solução, sabe? Enfim, Mas a gente tem que contar a nossa história. Pois é. E daí tu começa a te questionar e tu vai ter uma experiência, tu começa a ficar antenada na Europa. E tu começa o teu processo ali entre a faculdade e também o processo de audição como bailarina para procurar um encontro na idade adulta, né? E daí tu chegou a vir para a Europa fazer alguma coisa? Sim, eu cheguei aí a audicionar para uma escola, Performing Arts Research and Training Studios, PARTS. É uma escola de dança contemporânea bem importante na Europa. Eu fui fazer audição para a segunda turma. Eu não fui aprovada, no fim das contas, até que fui bem lá. Mas porque eu tinha 24 anos, eu fui considerada muito velha e insuficiente, né, portanto. Mas eu vi ali eles estavam fazendo a dança que me interessava. E ali tu começa a te aproximar da técnica somática, improvisação, teatro físico. Exatamente. Eu acho que daí começa a dar outras camadas de resposta para essa pergunta do centro de formatividade. Uma palavra muito em voga no Brasil nessa época era a dança como pesquisa, criar a coreografia pesquisando. Eu acho que vinha dessa mesma pergunta. O que eu pergunto para o meu corpo e daí eu crio? E não que passos eu tenho prontos que eu vou juntar numa coreografia e dar um resultado, sabe? Como é que eu inquiro? Como é que eu pergunto para o material? É claro, assim, a gente tem que olhar, a gente olha para o balé, ele está cheio dessas perguntas, só que a gente precisa se apropriar dele, a gente olha para os repertórios, precisa se apropriar dos repertórios. Mas o que aconteceu? Na época a gente tinha esse festival Carlton Dance no Brasil, que estava nos atualizando em termos de que estava se produzindo no mundo, era uma coisa mais suja,
era uma coisa que usava muito, eram movimentos vigorosos que usavam a coisa do chão rasteiro, que até hoje está aí muito na baila, né? Muito presente na tal dança contemporânea. Era um corpo mais tosco, era um corpo rápido, e essa imagem foi me pegando, como é que esse povo está dançando. Então eu entendi também que ali estava rolando toda uma onda, isso é só um início, como abre uma porta, tá? De valorização da consciência do movimento, da ligação mente-corpo, de como eu penso o movimento, como eu imagino o movimento e como eu percebo o movimento. De que o movimento é resultado da nossa percepção atual, no momento atual, mais ou tanto quanto o treino muscular e cortical, sei lá, de mapas corticais. Mas ali no tempo do incentivo fiscal do Sarney, tu busca um espaço novo para ir para Nova York, que é o sonho de tantos bailarinos e coreógrafos. Nos conta como é que é essa preparação e essa conexão para depois ir para Nova York. E eu pude ir graças a uma dessas políticas também. Então, a minha vida conversa muito com essas oportunidades. O Centro de Formatividade foi uma escola pública, a aplicação foi uma escola pública, né? Mas o Centro de Formatividade foi uma escola pública. E eu fui para os Estados Unidos com uma bolsa do governo brasileiro, tá? Que foi uma coisa, uma política de Estado, né? Que impactou numa medida o setor das artes. Não impactou de uma grande maneira, mas a gente entende que as políticas têm que ser pontuais, bem planejadas para render determinados frutos. E então, nessa época, o que era agora? 95, 96, eu entendi que eu quero estudar essa dança que estão fazendo, parece que estão fazendo na Bélgica, tem alguma coisa a ver com os Estados Unidos, eu não pensava em ir para os Estados Unidos ali naquele momento. E bem nesse momento, uma amiga me veio, Tatiana, veio com uma notinha de cursos e bolsas, que tinha uma coluna da Zero Hora, gente, dizendo, está aberta a inscrição para a primeira... Impresso! Uau. Sim! Ainda assim, as pessoas não estavam com a internet em casa ainda, estavam começando isso. E então estavam lançando essa bolsa chamada App Arts, Aperfeiçoamento em Artes no Exterior. Era uma bolsa, gente, olha só, era uma bolsa da CAPES, a CAPES da bolsa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, tá? Sanduíche, etc. Bolsas acadêmicas. Era uma bolsa artística, era uma bolsa para jovens artistas fazerem conservatório no exterior. Porque ali entenderam que precisava haver um incremento da nossa área, que estava com pouca circulação internacional. Isso é o governo Fernando Henrique, tá? E, ao mesmo tempo, o Ministério da Cultura fez a Bolsa Virtuose, que era para pessoal acima de 30 anos, uma bolsa semelhante. E houve ali uma corrente de pessoas indo estudar no exterior, e eu, graças a essa oportunidade, e acho que fiz uma candidatura bem legal na segunda vez que eu apliquei, eu pude obter essa bolsa integral, gente, uma bolsa maravilhosa, que me manteve por 2 anos estudando numa das maiores companhias da história da dança ocidental, eurocêntrica, sei lá como chamar isso, que era a Trisha Brown Company. Então, eu pude beber dessa política, né? E o que aconteceu? Era uma bolsa, como toda bolsa brasileira, exige o teu retorno para o país. Tá? Eu tinha por contrato a contrapartida de ficar o mesmo tempo que eu fiquei lá, aqui, no retorno. Então, eu voltei para cá. Claro, a minha escolha se deu também por outros motivos, mas eu tinha essa obrigação e eu cumpri. E o que a gente percebe? Houve muito retorno. Em Porto Alegre, a gente tem em dança pelo menos 3. Eu, a Tânia Bauman e a Cibele Sastre, que ganhou a Virtuosa. E assim, a gente sabe o volume de informação que a gente trouxe de volta. Nossos professores sempre fizeram isso, né? Ineida Adreia foi estudar na Folcom, por exemplo. Mas fazíamos isso do próprio bolso, gente. Então, quando o pessoal sabe essa coisa de dar dinheiro para as pessoas irem fazer formação no exterior e voltarem para o Brasil, é muito importante. Não é pagar férias de vagabundo, não é isso. Não. E o que a gente construiu depois disso, que eu trouxe para cá, que eu pude trazer, que eu e a Cibele, a gente pôde trazer para dentro da UERGS, depois lá para o pós da PUC, né? E etc., é muita coisa. Depois essa coisa cresceu com o pessoal podendo fazer doutorado, mestrado, doutorado principalmente no exterior. A gente tem uma geração formada nesse fluxo, né?
E ali, especialmente, tinha isso, era uma busca para as artes. Isso era muito especial, muito especial. Tá, e daí tu chega em Nova York. Eu também fui bolsista de um programa americano, né? De um programa do governo americano chamado Dance Partners. Eu já estou há 7 anos com esse projeto. Hoje, no Rio Grande do Sul, ele tem o nome de Companheiros da Dança, impulsionando a gurizada da nova geração. E, e Parabéns, Miguel. foi, e foi um reconhecimento. Fizeram uma busca no Rio Grande do Sul, me ligaram e perguntaram: tu tem passaporte e visto americano? Eu disse: tenho. Quer vir ficar 45 dias em Nova York, em Indianápolis, estrear num teatro? Eu recém estava virando pai, tinha adotado a minha filha mais velha fazia 3 semanas. E a gente teve uma conversa e eu me atirei para Nova York. Mas como é que é chegar em Nova York? Eu no primeiro dia, nos primeiros 3 dias, eu acabei tendo alguns probleminhas emocionais, porque é como se eu tivesse entrado no filme que eu assisti a infância inteira. Né? Então, quando eu cheguei nas grandes escolas, eu dizia: meu Deus, até faltou maturidade, mas eu acho que tu te preparaste para isso. Eu fui no supetão. Como é que como é que é estar em Nova York e ver os bailarinos batalharem? Porque o pessoal lá rala muito, não tem essa Rala poesia. não é esse mundo aí poético, não. Não. Como é que Foi, é? foi, foi. Bom, tinha isso. Eu também tive choque. Eu me preparei, eu escolhi. Foram alguns anos de preparo para isso. Mas eu me lembro que eu morava, eu estava no início num apartamento que era da Cibele, sabe? No Uhum. Brooklyn. E eu pegava um trem que passava por uma das pontes para ir para Manhattan, para ir para aula. Ia sobre o rio. E eu via a Estátua da Liberdade todas as manhãs ali. E eu olhava para aquilo e parecia assim que eu estava num estágio, hoje eu consigo chamar de congelamento, né? Quando a informação é demais. Aí as pessoas passavam na rua e estavam falando inglês. Eu me sentia num filme, era exatamente isso. É estranho, é estranho. E, bom, aí vai indo, vai caindo as fichas. Eu pude ficar 2 anos, né? E vai se acostumando e vai mudando, inclusive, a maneira de se mover, né? E aí vamos para a parte menos folclórica, né? O que eu vi lá? Primeiro que Nova York é uma cidade, eu gosto de dizer que é uma cidade onde tem aula de tudo, tudo existe lá, tudo. Quer fazer bordado ameríndio do século do pré-colombiano, tu vai encontrar algum professor disso lá, entendeu? Sim. Tem a dança do circuito do ballet, que vai passar, né, por essa vitrine, que é o New York City Ballet, o American Ballet, o ballet do Harlem. Eu fiz aula no Harlem e meu processo de criação foi feito nessa escola. Mas assim, a bailarina, estou em Nova York, começo a aula, qual é a mudança de rotina, o efeito, Sim. as técnicas, tudo isso. Como eu estava dizendo, tem várias danças, tem o ballet, tem a dança moderna, tem a Broadway, e tinha essa coisa onde eu me inseri, que era a Downtown Dance, tá? E a Downtown Dance, o que era? Era onde estava inserida a companhia da Trisha Brown. O que era a Downtown Dance? É toda a dança. Downtown é a parte sul da cidade, onde fica o Greenwich Village, onde as vanguardas fizeram seus movimentos, onde os movimentos sociais fizeram seus protestos, lá na Washington Square, nos anos 60. E é a dança oriunda desse ambiente. E é a dança onde, né, é a dança oriunda, principalmente dessa coisa aqui. Eu falo muito sobre isso, um movimento artístico chamado Movimento da Judson Church, Igreja Judson, que era uma igreja na Washington Square, uma igreja avançadíssima. Então, havia uma rede de dança espalhada nesses princípios. Então, uma rede onde a noção de rede é muito importante. Tinha essa figura chamada Movement Research, que é uma instituição a qual a Trisha Brown hoje em dia está formalmente ligada, que era assim, era um gabinetezinho, era um escritório, que alugava salas pela cidade, com aula e de alguma maneira colocava em rede vários professores dessa mesma linguagem, dessa mesma batida. E as apresentações de dança ligadas a isso eram mantidas por editais super curtos, sabe? O pessoal produzia dança com dinheiro para 3 meses. Assim, companhia fixa desse circuito era praticamente só a Trisha Brown, e era uma companhia enxutíssima, uma companhia assim, ó, respeitadíssima na Europa inteira, enxutíssima, com 10 bailarinos que davam aula também para sobreviver. Também davam aula para sobreviver. Então, eu via os meus super professores dando aula para sobreviver. Dependendo de edital, no caso da Trisha não, mas outras companhias, outros grupos, dependendo de edital,
ralando, criando trabalho, e nessa coisa que era, tanto existe a coisa do dinheiro vindo de bolsas e de dinheiro privado através de incentivo, quanto um espaço, por conta disso, muito grande para iniciativa própria, para iniciativa independente, né? E uma cena, então o que eu vi ali? Uma cena independente de gente ralando muito. E aí chegou o ponto que eu disse, ok, eu quero muito fazer minhas coreografias. Onde é que estão me dando dinheiro para isso? Onde eu sou cidadã. Onde é que eu sou cidadã? No Brasil. No momento que também as políticas culturais estavam crescendo, né? E ali tem toda uma coisa de ter buscado essa dança, que eu falei, onde importa a experiência que eu tenho agora do meu corpo. Então, assim, a gente poderia falar 3 horas sobre isso, né? Sim. Mas essa coisa de te adonar sobre... Então, essa pergunta que estava lá no centro de formatividade, como é que eu me aproprio da técnica? E aí, essa questão corpo-mente, que depois a gente veio a chamar de somática, tá? Eu fui atrás disso, estudando lá na Trisha, né? E vi todo esse circuito da Downtown Dance baseado nessa ideia de que eu, a partir de sentir e perguntar do meu corpo, eu danço. E isso tem um impacto na maneira de fazer dança, de fazer aula, das pessoas se autorizarem, de quebrar com aquela coisa muito hierárquica no sentido do professor vai dizer se tu tá pronto, sabe? De mexer nessa estrutura pedagógica profunda da dança. Ali foi o chão onde eu fui experimentar isso na raiz. E eu acho que essa coisa dessa dança ser muito independente, muito baseada na questão da improvisação também, não só da improvisação, tudo tem a ver. É um jeito de estar no corpo e é um jeito de olhar a dança, que me liberou para estar em qualquer lugar do mundo. Então, vamos para Porto Alegre. Mas uma coisa que eu acho importante para quem sonha ou para quem já está no caminho de dar voos para o exterior, que também o artista em Nova York ou aqui em Portugal ou enfim no Reino Unido, onde for, muitos que estão no seu caminho médio da carreira também se desdobram com outros trabalhos para poder sustentar a dança, que é essa visão de que agora está na Europa ou está nos Estados Unidos, dá para ser só artista. Mais ou menos. No Brasil também dá para ser artista. E no Brasil também dá. No Brasil também dá. Então, no Brasil também dá. As pessoas têm que entender que tem que ralar muito. Acho que a palavra ralação, eu gosto muito dela. Porque... Como em qualquer profissão, né? E daí, tu chega em Porto Alegre para começar uma nova fase do teu trabalho. Então, eu cheguei em Porto Alegre, cheguei aqui para dar aula e fazer trabalho coreográfico. E daí, naquele ano, eu coloquei... concorri para o FUNPROARTE, ganhei FUNPROARTE para montar esse trabalho. Então, eu entrei nesse Tu que montava os projetos ou estava com outros braços, outras mãos? A gente ia fazendo. E uma coisa que eu sempre tive dificuldade, talvez seja uma dificuldade do nosso meio, foi encontrar sólidas figuras de produtor. Assim, essa outra figura que para mim é um mistério, é uma entidade sem forma, é o captador. Uhum. O cara que vai bater a porta lá da empresa para pedir dinheiro, entendeu? Essa figura, estou à procura. Mas também, o que acontece? Eu entrei montando o trabalho e no final de 2001 apareceu o concurso para ser professora da UERGS, a recém-formada Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, para ser professora no curso que foi aberto em Montenegro, né? E eu fiquei assim, já? Já? Mas, enfim, eu me inscrevi na última tarde de inscrição do edital, porque eu estava assim, não vai dar certo as duas coisas juntas. Mas aí, passei. E deu conta de tudo junto e misturado? Não, eu não dei conta de tudo junto e misturado. Isso, assim, é um galho na minha vida, tá? Aí eu entrei na coisa da universidade, depois eu montei mais um trabalho com o ProArte com o Michel Capelletti e Alexandra Dias, que foi Instruções para abrir o corpo em caso de emergência. E só que assim, daí em 2013 eu estava com salário, né? Então aquela coisa do bailarino independente e ao mesmo tempo, então é uma escolha de maneira de viver que me aterroriza até hoje. E aterroriza agora eu não estou no na meio. universidade. É uma discussão, é uma pauta do meio todo. Né? Mas assim, esse negócio de ter entrado na universidade, daí eu entrei daí no mestrado em 2004, enfim, estou com um doutorado por terminar, que tem uma tese bem bacana que vai entrar na roda daqui a pouco, mas que eu tenho essa veia acadêmica também, entendeu?
E foi maravilhoso ser professora da UERGS, eu aprendi muito. Era um curso que dava dupla titulação, para eu entender que tu era bacharel e licenciado como uma mesma coisa, era uma proposta super ousada. Mas, assim, então, ao mesmo tempo que eu desenvolvi muito lá, a Tatiana, militante por espaços profissionais da dança, ficou para trás. Quer dizer, ali estava se criando espaços profissionais. A gente criamos juntos um mercado de professores em escolas no Rio Grande do Sul e no Brasil, que é maravilhoso. Acho que tem um legado, assim, da licenciatura em dança, né? Eu acredito que vocês criaram esse terreno e hoje, né, a conversa que a gente vai ter na segunda-feira, na abertura da Semana da Dança, vai falar do perfil também dos alunos que estão chegando na URGS, por exemplo, que é um pessoal que vem do projeto social. Então, existe uma caminhada que vocês construíram, por isso que eu batizei, junto com o João, de mentalidades em sinopses. Por quê? Porque são as mentalidades de vocês, né, dessas mulheres, desses coreógrafos, desses bailarinos, dessas bailarinas, que foram criando a ponte entre as margens, para que as pessoas pudessem atravessar. E às vezes eu não divido tanto a coreógrafa do criador, da bailarina. Eu acho que tudo é um ser misturado, cheio de espaços aí para percorrer, para continuar percorrendo. Mas como é que é? Então, daí tu tá lá, coreógrafa, fatos, espetáculo, vai para esse mundo da formalidade, porque daí é quando a dança fica formal. E aí? O que te acontece? Além de ser mãe, construir família, como é que a arte continua pulsando aí? E aí, o que aconteceu? Os cursos de dança estavam sendo desmontados, não foram por briga nossa e principalmente dos alunos, mas nós fomos todos demitidos do curso da UERJ, porque nós éramos terceirizados através da Fundação de Montenegro. E quando eu estava grávida, quando a Violeta nasceu, na verdade, logo que ela nasceu, veio então a demissão que a gente sabia que viria. Então eu estava em casa, né, demitida, meu marido empregado, ele era professor de jornalismo na PUC. Então, para mim, não foi uma tragédia, mas aquele trabalho para qual me dediquei foi uma tragédia. Porque aquele projeto para o qual a gente se dedicou por 8 anos estava sendo amassado como um papel higiênico qualquer, né? Como se fosse só um gasto público bobo. Né? Isso é muito doloroso. E eu tinha, então, recém-montado Instruções para Abrir o Corpo em Caso de Emergência, também com FUNPROARTE, com o Prêmio Klaus Viana. E os meus parceiros desse trabalho foram para outras cidades. E estava eu ali numa fase totalmente nova da vida. Mas, né, sendo mãe, então, que é uma grande mudança, muda todo o ritmo, tu bem sabe, né, o que é parentalidade. Mas eu continuei, assim, devagarinho eu estava retomando o meu trabalho artístico e pensando o que fazer. Eu resolvi fazer doutorado. Olha só, a pessoa que não queria estar na universidade resolveu fazer doutorado. Por quê? Porque eu fiz uma parte do meu mestrado no curso de artes visuais. Eu comecei nas artes visuais, terminei na educação, tá? E nas artes visuais eu aprendi uma outra figura que me é muito importante, que é a pesquisa em arte, a pesquisa de artista, a pesquisa de processo artístico, tá? E eu nunca mais abandonei isso. Eu devo isso às artes visuais, né? E o meu orientador na educação acolheu bem esse projeto e eu fiz um projeto de fundo artístico, de processo artístico no mestrado. Aí me candidatei para o doutorado para então fazer uma pesquisa artística. Tipo, vou depois me candidatar a uma bolsa, vou ficar 4 anos fazendo meu trabalho artístico, escrevendo sobre ele. Gente, o que mais eu posso? Eu vou ter uma bolsa artística. Só que ali não foi bem assim. O meu orientador me desafiou nesse negócio, assim, a gente divergiu sobre isso. Ele me jogou para outro lado. Quando eu me vi, eu estava fazendo uma pesquisa sobre arte, né? Levei muito tempo para acomodar de novo essas duas pesquisadoras. E estou aqui tentando me reinventar, terminando uma tese, retomando meu trabalho artístico. E é isso. Então, eu sou uma pessoa em suspenso nesse momento, mas eu acho que eu trabalhei muito, foi muito legal fazer a tese. Então, eu também tive esse intervalo confortável, parte dele com bolsa, onde eu pude refletir muito. Minha tese é sobre
como os bailarinos, artistas de dança brasileiros estão constituindo uma ideia de somático. Então, eu entrevistei muita gente, inclusive a Angel Viana, eu entrevistei, foi a coisa mais linda do mundo. E também entendi que eu estava refletindo sobre o meu próprio trabalho através disso. Eu acho que vai ser bem legal, eu sou bem feliz com esse caminho. Para o nosso fechamento, assim, eu acho que tu quase doutora, né? Mãe da Violeta e bailarina, coreógrafa inquieta, sempre muito reflexiva. E essa dança hoje com as pessoas praticamente dentro de casa dançando. O que tu tá pensando sobre esse atual momento da dança? Eu acho que o que me instiga para pensar nesse momento é que a mídia não cancela o corpo. Acho que a gente precisa continuar quebrando a dicotomia do mediado não mediado, para entender por onde conseguir fluir humanamente pelas mídias, que aí vão ser a nossa realidade do futuro próximo, médio, distante, pelo jeito, né? Então, são as mesmas perguntas que eu acabo fazendo quando estou numa sala, no maior silêncio, no mesmo chão que os alunos ou os outros bailarinos. São as mesmas perguntas que me interessam, que fazem ter vontade de fazer dança para essa terrinha. E se a gente for ver, tem uma outra coisa rolando, né? As cidades estão mais silenciosas, porque estão rodando menos carros, as pessoas estão mais dentro de casa. E o que é esse fenômeno das pessoas tocando música na janela? Tem um pessoal que tem uma banda de jazz aqui atrás do meu edifício. Gente, a gente está ouvindo música, as pessoas estão se comunicando pelas janelas. Isso é tão medieval quanto a quarentena. E é incrível. Sim. E aí, dança? Para onde a gente está indo? Porque a gente já sabe que as pessoas não vão para o teatro sentar uma do lado da outra por um bom tempo, né? Aqui a gente já tem essas determinações. Então, os lugares vão ser de 3 em 3 filas, de 5 em 5 pessoas, o ingresso deve subir, cinema, teatro, né? Até setembro aqui ninguém deve organizar suas férias para sair. No Brasil deve ter algo semelhante, mas e aí? E a dança para esse pessoal que está desempregado, essa gurizada que está fazendo especialização, que está estudando, os espetáculos, os espetáculos que não vão acontecer nas datas previstas. E aí, qual é o teu olhar sobre isso? De uma forma global, de uma forma individual? Bom, a gente está num momento que ninguém esperava ter vivido, né? Um grande evento nas nossas vidas. Eu falo para minha filha, guriazinha, nem os teus avós viveram isso. Né? A gente vai, é o antes e depois. É grande demais para qualquer resposta, né? A gente ainda tem muito medo do que pode vir como crise disso tudo, né? Ao mesmo tempo tem essa grande esperança que a gente esteja tendo uma grande janela para um sentido de fraternidade, poder cair a ficha disso, né? Que também me instiga como pessoa. Mas acho as respostas ainda muito obscuras, né? Eu arrisco dizer que a gente do corpo tem muito a contribuir para trazer humanidade para essa mediação. Eu acho que dançar tem sido... As pessoas estão dançando em casa. Se não fizer isso, a gente vai enlouquecer, então é inevitável fazer isso. Acho que ainda vai ficar na história como um grande momento de dança, de uma produção linda. Eu acho assim que eu consigo me sentir viva, não doente, esperançosa, imaginativa no momento que eu acesso isso e continuo projetando coisas para o futuro. Eu estou cheia de projetos para o futuro, eu não entendo isso. Eu estou cheia de projetos, eu estou louca para dar aula, eu estou louca para conversar, eu estou vendo, gente, está sendo possível debater, está sendo possível registrar, está sendo possível analisar. A gente está tendo uma mudança sensorial muito forte. Na crise, o que a gente faz? A gente se enrijece ou a gente se abre? É difícil se abrir na crise, mas talvez seja... Aí a gente... Eu fico me emocionada falando nisso. Mas eu ando bem animada, viu? Louca para trabalhar, que louco. Olha só, eu vou encerrando a gravação então de hoje, né? A gente teve com a Tatiana Nunes da Rosa, que é bailarina, coreógrafa, mãe da Violeta. É uma pessoa que, inclusive,
me ajudou a formular melhor onde está o meu peso agora. Foi tão legal nosso encontro. É uma pergunta que eu carrego comigo desde que eu fui teu aluno. Que legal. E não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, agora aqui na Europa. E te agradecer. A gente está nessa Semana Digital da Dança, Dia Internacional da Dança. E para encerrar, uma dica de um filme para acabar a nossa conversa. Qual o filme que tu deixa de dica? Essa não é para preparar, é uma dica para subir os créditos aqui, alguém que tiver afim assistir de novo ou assistir pela primeira vez. Gente, eu vou dizer o primeiro que me veio em mente. Uhum. Ai, gente, será? Eu vi agora, recém vi um filme de 69, Easy Rider. Sim. Tá no Netflix. Sem Destino, com Jack Nicholson novinho, Dennis Hopper e o Peter Fonda. Que é o filme dos caras na moto. É um filme muito menos glamuroso do que eu esperava, que toca na veia de coisas que a gente está vivendo, sobre o que eu faço da minha vida e o que é ter liberdade. Um filme, em termos de linguagem, bem experimental, muito legal. Fica essa dica. Eu acho que é um filme, acima de tudo, político. Tá? Não é um filme de dança, mas é um filme de grande arte. Falei o primeiro que me veio em mente, o último que me tocou. Que bom. Então a gente deixa a dica para as pessoas. Eu encerro Mentalidades em Sinopses de hoje, na primeira jornada luso-brasileira de dança, né, feita com voluntários, com pessoas engajadas, com especialistas. Todos os convidados aqui foram planilhados para poder contribuir nessa reflexão sobre a dança em tempos de pandemia e no século XXI. Obrigado. Fica bem, Tati. Muito obrigada. Eu te agradeço muito. As tuas perguntas foram excelentes e o teu convite me deixa muito feliz e louca para trabalhar.